mais vezes também. Ai, meu Deus, gente. A Gabi não vai querer falar. Você vai querer falar? Na primeira parte? Posso começar? Ah, obrigada, amiga. Ai, tô nervosa. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de cada uma de vocês. Esse momento é muito importante e muito especial para a gente, para cada uma de nós. A produção desse livro foi um grande desafio. A gente, em muitos quesitos, né, transgredimos quando nós pensamos em construir uma obra completamente organizada, idealizada, escrita, produzida, diagramada, revisada apenas por mulheres, para evidenciar a nossa potência enquanto pesquisadoras, né, enquanto mulheres gestoras, mulheres professoras e que estão ocupando diversos lugares, né? Eu acho que é importante também a gente trazer, né, uma fala que não tem como a gente se desviar disso, que nós estamos o tempo todo sofrendo tentativas de silenciamento, né? Então, tentam silenciar nossas ideias, tentam silenciar nossa voz, nossos corpos e, a última instância, né, silenciam as nossas vidas. Então, aqui eu gostaria de deixar toda a minha solidariedade, minhas condolências aos últimos episódios que aconteceram no Brasil, né, na última semana. Inclusive, um desses episódios dentro de uma instituição de educação, né? E é isso, quando a gente busca transgredir, a gente está ocupando espaços que nos disseram que não era para serem ocupados, a gente acaba nos colocando em risco, né? Isso ainda é vigente na nossa sociedade. Então, assim, eu gostaria de fazer essa fala inicial. Esse livro, ele nasceu dessa ideia de destacar, né, as pesquisas e a trajetória das pesquisadoras, das mulheres do grupo. A gente pensou que isso era necessário ainda, visto que muitas obras do grupo haviam sido organizadas apenas por homens e apenas uma obra tinha uma mulher presente, que é a professora querida Silvia Ludorff, na organização, que é uma professora parceira do grupo. E a gente percebeu que era necessário, nós, enquanto mulheres pesquisadoras, GPesquianas, fazer esse movimento de fazermos uma produção, né, que fosse organizada por nós e que evidenciasse o nosso espaço nesse grupo, que já era legitimado dentro do grupo, mas precisava também alcançar reconhecimento fora do grupo, né? Então, mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês. Carol, Gabi, vocês querem falar alguma coisa? Eu queria fazer uma fala breve, né, sobre esse processo de organização dessa obra. São 20 mulheres, né, do grupo, 20 mulheres, 20 trajetórias, 20 pesquisas acadêmicas, são 20 né, histórias de vida, foi o que a Rainá falou, mulheres candomblecistas, gestoras, empresárias. Então, sabemos que ocupar esse lugar na sociedade que a gente vive não é fácil. E antes da gente combater, por exemplo, o feminicídio, é preciso que a gente combata a misoginia, né? Que é um mal que nos assola na sociedade atual. São 20 autoras, 18 capítulos, sobre natação, sobre balé, sobre dança. Então, assim, só enriquecer e corroborar com a fala da Rainá e agradecer a presença de vocês, que é isso, né? A gente tem voz, a gente quer falar, mas é preciso que as pessoas também nos ouçam, né? É preciso esse movimento, porque, enfim, mulheres, meninas, nos têm como exemplo, mas a gente sabe a burocracia, a dificuldade que é a gente estar numa universidade, num cargo público, gerando vidas e gestando empresas. Então, acho que o livro fala sobre isso e é isso. Obrigada, gente. Nos ouçam e nos leiam, né? Gabi, quer fazer uma fala também? Pode continuar? Antes da gente fazer uma breve fala das autoras, cada uma vai falar um pouquinho do seu capítulo, eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença da professora Silvia, que aceitou prontamente o nosso convite para prefaciar. E é o que eu costumo falar, o livro ele foi pensado nos mínimos detalhes. E o prefácio da professora Silvia, ele não é um acaso, né?
Ele é uma intenção, assim, que nós queríamos que você estivesse presente nesse livro com a gente, pela importância que você tem da parceria com o nosso grupo, pelo reconhecimento de cada uma de nós, da sua importância para a área da educação física. Então, antes de a gente começar a falar, eu gostaria de entregar seus exemplares e uma lembrancinha e te agradecer por estar aqui conosco hoje. Primeiro agradecer muito, né, desde o convite, porque eu fiquei muito feliz, né, e o nome de vocês, depois a Rainá falou sobre a obra, então eu fiquei muito feliz que ter um ciclo parceiro, assim, maravilhoso, né, eu acho que ele também, você tem toda a questão interativa. Isso é o perfil dele, né? Os locais que ele trabalha. Então, assim, eu admiro muito, né? Desde que a gente se conheceu. Então, para mim, foi uma honra ter sido lembrada para fazer esse prefácio. E é um pouquinho como eu estava falando com algumas aí antes, que eu tinha uma ideia do prefácio antes, né, de ler o livro, a gente mais ou menos já tem uma estrutura, estava pensando, mas quando eu li o livro, assim, eu fiquei muito emocionada, porque eu vi que era uma entrega mesmo, uma construção coletiva, o processo da criação do livro, da ideia, isso me chamou muita atenção. E isso que a gente está, assim, e hoje, o que ao menos a gente tem é isso. Essa possibilidade de abrir, de conversar, de dialogar, ter um tempo ali, né, para você trabalhar nas ideias. Então eu fiquei muito emocionada, eu achei os textos maravilhosos, fiquei muito tocada. E aí eu acho que aí, depois do prefácio ele simplesmente saiu de uma outra forma, né? Mas assim, muito pela entrega de vocês. Eu queria parabenizar, porque eu achei que é uma obra assim, marcante mesmo. Ficou lindíssima e eu fiquei muito honrada de ter sido convidada para esse prefácio. Então, parabéns para vocês. Obrigada, professora. Muito obrigada. Inclusive, assim, é até interessante que quando a professora aceitou o convite, você falou assim, eu estou mais devagar, me dá uns 2 meses. E assim, foi uma coisa de 15 dias, a Silvia já tinha retornado com o prefácio. Foi muito legal. Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos capítulos, e eu pensei da gente ir na ordem, pode ser, dos capítulos? Mas aí quem tiver mais de um capítulo pode falar de uma vez se preferir, tá bom? Então a gente começa com o capítulo da Ana. Ana, você quer ler o seu título ou quer que eu leia? Pode ler. A vez da nossa voz, inspirações para ações pautadas na Lei número 14.986, na educação física, capítulo de Ana Carolina Carvalho de Souza. Eu venho desde o mestrado investigando sobre currículo, né? É meu tema de investigação, meu objeto de pesquisa, né? E é impressionante como o nosso currículo ele é forjado por identidades, né? Porque o currículo ele cria identidades. Tomás Tadeu da Silva falava sobre isso. Mas cria determinada identidade que preconiza ou valoriza certas pessoas, né? Homens, héteros, brancos, cristãos, enfim, são pessoas, estereótipos, né, que carregam e que fazem com que a sociedade valorize certo tipo de ser humano, de identidade, né? E o intuito desse capítulo foi lançar luz sobre uma lei, né, a 14.986, que obriga o ensino sob a perspectiva feminina. Agora, curioso, é preciso que haja uma lei que obrigue o ensino sob a perspectiva feminina, né? Existe alguma lei que fala isso sobre o homem? A gente sabe sobre a lei que obriga o ensino da cultura afro-indígena, né? Que a gente sabe que houve um processo de invisibilização, de apagamento histórico, né? Da questão dos povos originários, né? Da cultura africana na nossa sociedade. E agora a gente tem esse reconhecimento através da lei
que existe um apagamento, né, no currículo sobre as ideias e conteúdos que dialogam sobre as mulheres, sobre essa questão do feminino, né? E o interessante dessa lei é que ela só se refere a 2 segmentos de escolaridade no ensino básico, que é o ensino fundamental e o ensino médio. E aí entra em outra questão também, como se a educação infantil também não fosse um espaço de luta, de criação de identidades. A criança, ela nasce e ela já sabe que vai jogar bola ou se vai brincar de boneca. Antes mesmo de nascer, a gente cria o discurso de que o espermatozoide é rápido e que o óvulo é lento. Então, assim, existe um discurso que traz essa ideia de masculinidade tóxica, de que homens são mais viris, mais fortes, que as mulheres são mais frágeis, que a cultura da mulher não deve ser tão valorizada. Enfim, existe todo um discurso, né? Uma construção discursiva que corrobora para isso. E aí o intuito desse capítulo foi justamente lançar luz de uma lei, né, que ela deve ser implementada na educação, mas ao mesmo tempo questionar o porquê da existência de uma lei, sabe? Por que a gente não naturalmente fala sobre as mulheres? Porque não naturalmente a gente, ao pensar nas nossas práticas pedagógicas, a gente não lança luz sobre o papel das mulheres na sociedade. Um exemplo clássico da educação física são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A gente demorou muito tempo a entender que as mulheres elas tiveram seu papel de silenciamento nos Jogos Olímpicos, sabe? Os últimos Jogos Olímpicos foi a primeira vez na história em que o número se equiparou entre mulheres e homens. Então, assim, um conteúdo que é hegemônico na educação física e ainda assim a gente não traz isso para nossas aulas, a gente não discute isso. Então, nesse capítulo, eu justamente vou falando, né, eu faço uma homenagem às minhas avós, né, porque eu reconheço esse papel ancestral, né, de pessoas que abriram caminho para nós. Inclusive, antes do meu capítulo, a gente tem 2 páginas de 2 pessoas que estiveram no grupo, no processo de criação do grupo, e até a mãe de um aluno, né, um integrante do grupo, que é o Caio Serpa, né? A mãe dele foi a pessoa que criou a logo do grupo, então assim, a gente tem todo esse reconhecimento ancestral, né, de que mulheres abriram caminho para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então eu justamente faço essa homenagem às minhas avós porque eu reconheço o lugar delas, sabe? Para que eu estivesse aqui hoje na universidade. Então eu falo que a minha avó ela morou no mesmo lugar que a Lia de Itamaracá, né, que é um conteúdo, inclusive, que eu sempre reforço nas minhas aulas e nos lugares que eu tenho espaço para falar. A ciranda, né, uma cultura popular brasileira nordestina criada por uma mulher negra. Então, assim, a importância de a gente olhar para o currículo por essa outra perspectiva, por uma perspectiva contra-hegemônica, por uma perspectiva que valoriza essas culturas que são socialmente marginalizadas. Porque, assim, é engraçado isso, né? Porque muitas das vezes eu falo sobre cultura negra, cultura indígena, e aí algumas pessoas falam, mas você nem é negra, mas você... Gente, mas tem uma frase da Angela Davis que diz o seguinte: quando todas as mulheres negras forem livres, todos seremos livres. Então, assim, eu acho que é o mínimo de reconhecimento que a gente tem que ter na nossa sociedade, que a liberdade não é só pra gente, é pra todos nós, sabe? Então, quando as mulheres tiverem a oportunidade de falar, forem ouvidas, todas as pessoas serão ouvidas e as pessoas vão ter esse olhar de sociedade mais equitativo que a gente tanto luta, né? Quando a gente fala em justiça social, justiça curricular, eu acho que vai muito por esse caminho. Então, o capítulo vem falando bastante sobre isso, né? Até me aproprio, né? E dando total crédito à Conceição Evaristo para usar o termo que ela criou, né? Escrevivência, que é essa ideia de escrever vivência. E aí eu peço até licença, porque a Conceição Evaristo, quando criou esse termo, ela se referiu às histórias das mulheres negras, né? Inclusive, recomendo a leitura do livro Em Submissa às Lágrimas de Mulheres. Esse livro ele vai falar sobre a escrevivência das mulheres, e aí eu tento, de alguma forma, dialogando com a Conceição Evaristo, reconhecendo a escrita dela, trazer esse espaço de escrita e vivência, né? E aí a gente também se apropria da ideia de autoetnografia. Enfim, a gente usa algumas metodologias até da área sociocultural para a construção do livro. E aí, só para finalizar minha fala, enfim, não vou dar muitos spoilers do meu capítulo, mas para finalizar minha fala também, referenciando a Bell Hooks, que é a autora que a gente utilizou para usar esse termo transgredindo, né? Que a Bell Hooks, né, difundiu esse termo na academia.
Ela, inclusive, não gostava nem de ser chamada pelo próprio nome, porque ela tinha essa ideia de que as ideias dela se propagassem, não ela como pessoa. Eu acho isso incrível da parte dela. E aí essa ideia de transgredir, né, da gente justamente ir na contramão da massa, né? As pessoas estão indo todas numa direção e a gente está tentando fazer aí outro caminho, mostrando outras direções aí para os nossos alunos, para as pessoas que nos seguem, que nos ouvem. E é isso, assim, o capítulo fala mais ou menos sobre isso. Obrigada, Carol. Oi. Pode interromper, Claro. porque a professora Ieda, a gente tem um compromisso daqui a pouco. Claro. Só para avisar aqui, para não ficar chato sair. Sim. Tá bom, obrigada por avisarem. Tá joia. O segundo capítulo é a descamação do arquétipo da bailarina na construção identitária docente, de Rainada Silva Brum Pinto, vulgo eu, né? Vou até botar aqui para eu não passar do tempo, que eu falo muito. Então, o meu capítulo, eu dividi ele, fiz uma analogia ao balé clássico, né? A uma peça de balé clássico que é dividida em atos, né? Então, eu fiz o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato para dividir a minha trajetória. E aqui eu falo como que se deu essa minha construção identitária como docente. Porque eu começo no primeiro ato falando da minha trajetória enquanto bailarina, que é uma trajetória marcada, né, por uma heteronormatividade, marcada por um fluxo hegemônico, né, e acreditando que aquela cultura que eu tanto almejava, né, do balé, era a cultura melhor do que outras culturas, era uma cultura legítima, era uma cultura verdadeira. Mas em contraposição a isso, né, enquanto bailarina, eu sofri muito, né, principalmente em relação ao meu próprio corpo, né, caber naqueles contornos do corpo. Eu venho falando sobre imagem corporal, sobre como é desafiador, né, você tentar se encaixar naquele perfil, né, e venho falando dessa trajetória, mas sempre acreditando muito nessa cultura hegemônica, né. E aí, no final desse primeiro ato, é o meu ingresso na universidade, onde eu começo a ter o acesso de forma mais aprofundada ao conhecimento, mas também quando eu entro na faculdade, aos 21 anos, eu sofro, pelo incrível que pareça, um certo etarismo, porque universidade pública, a maioria das pessoas entram com 17, 18 anos, né? E eu tinha 21 anos, era a mulher mais velha da minha turma. E eu ouvia de forma recreativa que eu não tinha mais idade para estudar, né? Que lá de onde eu venho, de Maricá, sei lá onde, as mulheres da sua idade já são casadas e têm 3 filhos. E você não tem idade nem para estudar nem para casar, porque você já tem 21 anos. Isso eu ouvi dentro dessa universidade, gente, assim, de forma em tom de brincadeira, mas é uma verdade. E hoje eu tenho uma honra de dizer que eu estou acompanhada de uma amiga que entrou na UERJ para cursar pedagogia após os 50 anos, está se formando esse ano com projetos de fazer mestrado, doutorado, e que não existe idade para isso, né? E é um orgulho falar isso, né? Transgrediu. Então, assim, pelo incrível que pareça, eu sofri isso dentro da UERJ e eu termino esse ato falando sobre isso. E aí eu passo toda a minha trajetória na graduação e é no mestrado, que coincide com o meu ingresso no chão da escola, que eu começo a entender melhor essas relações de poder, né? Principalmente estudando Foucault, Bourdieu. E eu começo aqui nesse segundo ato a falar como que eu vou identificando essas estruturas nos espaços que eu começo a ocupar, né? Principalmente no chão da escola. Então, no segundo ato, eu venho fazendo, né, esses relatos, os meus desafios no chão da escola, os meus desafios, né, como que eu comecei a entender como sistema, enquanto macrocosmo, como ele vai funcionar, né, ali sobre esses profissionais da educação. Então, eu venho fazendo essa discussão e, por fim, eu chego no terceiro ato, que eu falo que a gente planta tâmaras, mas a gente não colhe tâmaras. Como assim, né? Por que eu trago esse ditado, né? Porque eu venho falando de toda aquela construção hegemônica que para mim era absoluta e como eu vou desconstruindo isso conforme eu vou estudando e acessando conhecimento, enfim. E lá no terceiro ato eu entro no Colégio Pedro II, que é uma escola que se pauta o seu currículo
no pós-estruturalismo, pós-colonialismo, no pós-modernismo, estudos culturais, multiculturalismo crítico. E ali eu já começo a ingressar numa cultura contra-hegemônica. E tudo aquilo que foi construído ao longo de toda a minha vida, porque eu fui atravessada por uma cultura hegemônica, machista e patriarcal, e eu fui desconstruindo tudo aquilo, e o auge disso é quando eu entro no Colégio Pedro II e começo a defender, como a Carol já falou, esse movimento contra-hegemônico, né? E aí eu venho falando de todo esse processo e de que, assim como quem planta a tamareira não vai colher tâmaras, né? Porque a tamareira ela leva muitos anos para dar frutos. Mas, assim, se a gente fizer o nosso pouquinho hoje, né, alguém lá na frente vai colher. Então, assim, o fruto do meu trabalho e o fruto disso aqui que a gente vem construindo coletivamente, a gente entende que não é para agora, mas que é preciso ser feito agora para ser colhido em algum momento. Então, eu venho falando de toda essa trajetória de como foi toda a minha desconstrução, desde uma cultura extremamente branca, hegemônica e tal, até eu chegar nesse lugar que eu estou hoje, entender esse lugar que eu estou hoje, como eu devo ocupar, né? Qual o meu papel como mulher branca de estar dentro de uma instituição que recebe crianças periféricas, né? E trazer a cultura dessas crianças para dentro da escola. Qual é o meu papel nesse espaço, né? E aí eu venho falando um pouco sobre isso no meu capítulo. Bom, para não me alongar, né? Porque são 5 minutos. O próximo capítulo se chama Memória, Corpo e Infância, Interfaces com a História da Educação Física, da professora Roberta de Souza Gomes, que não está aqui no momento. Então, eu vou pular para o próximo, que também não está, mas eu vou ler, tá, gente, o título. Gênero e Sexualidade em Escolas de Ensino Médio, o que dizem os projetos pedagógicos das escolas do interior do Ceará, das professoras Jennifer de Oliveira Rodrigues e Janina do Espírito Santo. Depois nós temos o capítulo Judô para Mulheres no Brasil, percurso autoetnográfico de uma pesquisadora, da professora Gabriela Conceição de Souza. Olá, pessoal, bom dia, bom dia. 5 minutos para falar do meu capítulo. Meu capítulo fala sobre judô, que é uma coisa que eu estudo desde 2005, fiz a vida inteira, desde 5 anos de idade, e aí eu achei que foi o momento, né, por conta dessa provocação que foi feita pela Rainara, da gente fazer esse livro, me senti bastante provocada, assim, temos que falar sobre as nossas pesquisas. Tá, nós temos que falar sobre as nossas pesquisas, mas a ideia de falar sobre o que é ser mulher fazendo pesquisa não passa quando eu escrevo sobre a minha pesquisa. A gente não consegue dizer, no resultado da pesquisa, tudo que uma mulher que passa, no caso eu não sou mãe, mas eu acompanho a minha rede, né, das mães. Mães que passam por ou vários filhos, ou filhos que têm alguma necessidade, que têm uma demanda diferenciada, pessoas com vários trabalhos, enfim, são muitos atravessamentos específicos do fato de você ser uma mulher. Então, quando eu falei assim, cara, mas não basta a gente falar sobre o resultado da nossa pesquisa, a gente tem que falar sobre o corre que é ser mulher fazendo pesquisa. Então, aí eu falei assim, eu tenho os meus atravessamentos por ter sido uma atleta de judô, num período em que existiam pouquíssimas mulheres fazendo judô, estudar sobre isso, o estranhamento que teve por trás de estudar judô, e fui estudando, fui fazendo, e nem sabia, eu nem sabia que o que eu estava estudando era algo inédito. Eu só fui descobrir depois que eu fiz. Até hoje, eu fico pensando que o que eu escrevi no meu mestrado é usado como uma fonte primária sobre a história do judô das mulheres. E eu não sabia disso, eu fui saber disso muito depois. Então, o meu capítulo ele acaba falando sobre o que foi todo esse período desse acúmulo de pesquisas relacionadas ao judô e mulheres. Então, quando eu trago a ideia dessa autoetnografia, eu imersa nessa realidade do esporte, como atleta, como árbitra, como técnica, né, como uma pessoa que passou por todas essas questões relacionadas a ser uma mulher no período em que não era ok ser mulher fazendo judô, estudando sobre isso, e então eu entremeei os resultados dessa pesquisa com a minha própria vida. Então, nas pesquisas em que eu falava sobre mulheres árbitras, em que eu falava sobre mulheres veteranas, mulheres que competem, eu entremeei falando que eu vivi sobre isso, que é uma coisa que a gente não pode trazer quando a gente traz o resultado da nossa pesquisa.
Então eu tive essa liberdade, me permiti ser livre para escrever no meu capítulo aquilo que eu não podia escrever, porque uma revista jamais aceitaria eu falar sobre qual foi o meu processo, que eu tive que falar através de outras mulheres, e fiz isso com muito orgulho, porque eu consegui chegar nas pioneiras com os meus estudos. Então o meu capítulo, ele foi o capítulo que eu posso dizer que desde 2006 estudando sobre judô, foi a melhor escrita que eu já tive na minha vida sobre judô e mulheres. Foi nesse livro, né? Foi essa oportunidade que a provocação da Rainá me trouxe em estar organizando essa obra, mas também poder escrever algo que eu nunca pude escrever porque nenhuma revista aceitaria, né? Então acabou que se tornou aí uma referência para a gente mostrar um pouco da humanidade que existe dentro do fazer pesquisa. Foi sobre isso meu capítulo. Obrigada, Gabi. O próximo capítulo, intitulado Bullying e Racismo, uma análise a partir do livro infantil E Se Fosse Você, das professoras Flávia Fernandes de Oliveira e Renata Ferreira Crispino. Quer que eu leia já o outro capítulo, o título? Pode ser. Eu leio. Porque a Flávia vai falar dos 2 capítulos. E o segundo capítulo, Desigualdades do Mercado Fitness, Corpos Deixados para Trás, das mesmas autoras. Bom, falar do meu capítulo, assim, né, deixa até um pouquinho emocionada, porque não só por ter sido fruto, né, da minha tese também, mas, assim, o momento que a Rainá provocou a gente com essa escrita, né, essa liberdade na escrita, então eu coloquei um pouco da minha história, né, comecei na dança, fui fazer educação física por conta da dança também, e eu trouxe um pouco dessa questão que sempre me incomodou. Mas, assim, a gente sabe que quem, né, tem uma cor de pele diferenciada, né, a gente sempre sofre opressão por parte dos outros. Então, assim, eu sempre fiz balé, né, desde pequena sempre dancei, e não tinha nenhuma outra menina negra, né, junto comigo dançando. Então, eu já começo ali fazendo uma provocação, porque eu conto essa história, inclusive, no livro. Eu passei por uma questão de racismo na época, né, com uma professora estrangeira dando aula de balé, que ela chegou para mim e falou: você parece estar sambando na ponta, né? Então eu fazia aula de ponta e, assim, uma adolescente com 12 anos, né, passando por aquilo, e tudo eu contava na minha família e tal. Minha mãe: não tem problema, você não vai ser bailarina, está claro, você não vai ser bailarina, né? E ao mesmo tempo sempre tive o desejo de estar dançando, e danço até hoje. Então eu trago um pouco dessas questões de opressão, e por estudar bullying também, por entender, né, essa questão da vítima, já venho estudando desde a época do meu mestrado, né, que fui apresentado esse tema para o meu orientador, o professor Sebastião Votri. Então eu venho trazendo um pouco da minha trajetória. Uma outra coisa que eu não posso deixar, né, de colocar aqui, porque a Renata está junto comigo nesse capítulo, porque eu também estou no capítulo com a Renata. A Renata, a gente fez uma amizade enorme. Eu acho que a UERJ, assim, eu tenho muito a agradecer ao programa, enfim, à casa em si, porque a gente se conheceu no corredor. E a gente começou a conversar. Eu convidei a Renata para entrar no grupo de pesquisa e ela entrar para o doutorado. E a gente sempre conversou sobre as nossas pesquisas. A gente sempre trocou muito. Então, coisas que eu tinha dúvida, ela: não, peraí, eu vou ler alguma coisa aqui sobre isso que você está estudando, né? Então, sempre uma ajudando a outra. Então, assim, uma outra mulher ajudando a outra. Não que os meninos não fizessem isso, também tive grandes amigos, né? Tenho grandes amigos, né? O Túlio a gente trocou muito e tal, mas era uma forma diferenciada, que às vezes a gente precisava falar de algumas questões nossas pessoais e a gente se sentia muito mais à vontade, né? Então isso, aí eu convidei ela para estar junto comigo no capítulo, e ela também me convidou para estar junto com ela no capítulo. Então eu começo esse meu capítulo falando um pouco sobre mim, sobre a minha história. Depois eu venho fazer uma análise crítica em cima de um livro infantil, né? E esse livro, ele deixa muito clara a questão do bullying, mas ele passa, assim, como é que eu posso dizer, muito superficial, porque ali também existia um racismo. Então eu faço essa análise crítica desse livro, Se Fosse Você, né, um livro infantil. Aí eu venho conversando um pouco, né, sobre o que eu estudei na tese, tudo sobre a questão do bullying. E no final eu chamo a atenção para que vocês fiquem atentos, porque, assim, a gente teve o cuidado de somente utilizar autoras mulheres para estar citando, né, para estar corroborando com as nossas ideias,
né? Então a gente trouxe ali algumas teóricas para estar trazendo realmente ali, não que os homens não, não, mas por que você não colocou nenhum homem? Aí eu trago aqui até a música da Isa, que não é só dela, né? Mas foi ela que escreveu, junto com o Marcelo Falcão e outros também. Mas assim, não que os homens não possam estar junto com a gente, mas assim, vamos evidenciar essas acadêmicas, né? Essas mulheres que fazem ciências também. Então a gente teve esse cuidado. E a Renata ficava ali, olha, não tá legal essa autora aqui não, né? Vamos colocar, porque essa autora aqui, ela tá sempre escrevendo com fulano de tal. Será que não tem nada dela sozinha? Então assim, a gente teve esse cuidado nesse meu capítulo. Bom, continuando aqui, eu vou falar um pouquinho do capítulo da Renata. Deixa eu ver aqui, ó. Página 263, né? Desigualdade no mercado fitness e corpos deixados para trás. Bom, o capítulo da Renata, ela traz também um pouco sobre a história dela e o que ela está estudando agora, ela já está concluindo o doutorado, que é sobre a questão do envelhecimento do profissional de educação física. E a gente conversou muito, né, sobre, ela traz muita descrição, né, da pesquisa dela, ela fala sobre a discussão do mercado de trabalho. E ela vinha conversando muito comigo, ela falou assim, tá me incomodando porque eu tenho lido algumas coisas sobre interseccionalidade. Falava, você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Falei, vamos lá, vamos estudar juntas, né? Então essa troca foi muito importante. E nesse capítulo dela, ela traz muitos dados, que eu até provoquei ela e falei assim, aí está a interseccionalidade, né? Que tem alguns fatores que são bem interessantes com relação à idade, né? A cor ou raça. E não é só as mulheres estão sempre atrás, né, ganhando menos que os homens, né? Mas é questão até da faixa etária mesmo, né? Os homens, eles conseguem ficar mais tempo no mercado de trabalho, né? Principalmente nesse mercado fitness, que as mulheres, né? Então, assim, é uma coisa que ela está investigando na tese dela e eu vim corroborando, né, com a escrita dela nesse sentido, né? De estar vendo onde é que está essa questão da opressão das mulheres e tudo. Então, assim, a gente teve algumas trocas. E eu convido, não vou falar muito do capítulo dela, porque eu acho que se ela estivesse aqui, ela falaria de uma forma completamente diferente. Mas eu estou convidando vocês também para estar lendo, porque assim, é bem interessante, principalmente até mesmo os homens, para ver essa diferença, né? Então ela traz aqui alguns outros autores, né? Ela faz uma discussão com relação, né, à violência, né, à necropolítica mesmo, né, que está envolvida, inserido nisso, e a gente passa despercebido, né? Então, assim, ela traz os dados ali descritos mesmo, né? Algumas pesquisas são bem interessantes. Então, é isso. Falei em 5? Um pouquinho mais. Mas ela está com a prerrogativa que eram 2 capítulos. Obrigada, Flávia. Nada. O próximo capítulo, atleta, mãe e gestora a bordo de uma canoa, da professora Karine Ferreira Jorge Aragão. Bom dia. Karine... tá aqui. Bom dia a todos. Primeiro eu queria dizer que para mim foi uma honra e um prazer enorme poder fazer parte dessa obra, que é a minha primeira obra, né, acadêmica. Eu fiquei um tempo, né, ausente do grupo, das pesquisas, da universidade, porque eu tive a minha filha. Então, durante a produção dessa obra, já foi um super desafio para mim, né, ser mãe de uma criança pequena que ainda necessitava muito ainda dos cuidados maternos. Eu amamentava na época, então só o processo da escrita já foi um desafio enorme para mim, mas conseguir concluir essa obra e poder estar aqui ao lado dessas mulheres incríveis, para mim já foi uma super conquista. E no meu capítulo eu venho trazendo um pouco, né, da minha experiência, né, como atleta de canoa havaiana. Eu vim do stand-up paddle, passei para canoa, e eu faço essa interseção entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Então eu vim de um esporte que é a ginástica rítmica, que é dominada essencialmente por mulheres. E depois que eu entrei na universidade e conheci os esportes de aventura, o stand-up e a canoa, eu me vi ingressando num meio esportivo totalmente dominado por homens. E aí nesse capítulo, nesse começo, eu falo um pouquinho de como que foi estar inserida num outro contexto, né? Onde na ginástica eu falava, e ser técnica mulher era uma coisa boa, né? Um ponto positivo. Você falava, as crianças obedeciam. E quando eu vou para a canoa,
todos os gestores eram homens. Eu fui a segunda mulher gestora aqui do Rio de Janeiro. Então eu tive que, né, lutar pela minha voz ali. As posições de liderança ainda nesse meio, de presidentes, de associações, confederações, ainda são dominados por homens. Então eu estou assim, na luta de buscar, né, dar mais voz, dar mais visibilidade para as mulheres. Então eu falo um pouquinho de como que foi a decisão de abrir o meu próprio clube. Então no início eu achava que eu não era capaz de abrir um clube sozinha porque eu era mulher. E eu convidei um sócio homem, que não entendia nada de canoa. E aí no meio do caminho eu falei, não dá, eu prefiro fazer o meu trabalho sozinha. Então eu conto como que foi, até mesmo o livro me permitiu fazer essas reflexões, né, acerca de como que eu lidei com isso naquela época. E aí, enfim, eu optei por depois seguir no meu clube sendo a única gestora, e eu também encontrava dificuldades em gerir a minha equipe de trabalho, que era uma equipe composta por homens. Então, nas aulas, como que era eu dar um comando, falar alguma coisa, e isso não ser tão validado quanto o meu funcionário homem falava, que tinha menos experiência, que tinha menos títulos esportivos, enfim. Quando ele falava alguma coisa, eu percebia que os alunos interpretavam de uma maneira muito mais aceitável do que quando eu falava. Então, eu venho abordando essas questões no meu capítulo. E depois, já quando eu tive a Serena, né, minha filha, já abordo um pouquinho de como foi ser mãe e líder, né, nesse esporte, e principalmente conciliar 2 sonhos, que foi a maternidade e disputar um campeonato mundial. Então, no ano que a minha filha nasceu, eu queria a vaga para disputar o campeonato mundial. Eu nunca tinha participado, eu tinha sido aqui campeã estadual, vice-campeã brasileira, e o mais interessante de falar é que as minhas maiores conquistas esportivas vieram depois da maternidade. E eu não sei se as pessoas têm noção de como que funciona um treinamento, né, de canoa ou de outros esportes para o mundial. É um treinamento muito, muito intenso. Então eu vi o meu corpo ali sendo sugado, né, não só pelas demandas da amamentação, de horas sem dormir direito, acordando de 2 em 2 horas e tendo que acordar cedo, treinar de manhã, voltar, amamentar, treinar de tarde. Foi a fase assim, mais conturbada de todas. Então eu venho explicando como é que foi atravessar isso tudo, né, durante esse capítulo. E eu fui para o Mundial, ainda lactante. Então eu levava bomba, tirava leite. A minha filha não foi um período assim de viver 2 sonhos e 2 realidades, né? Tá ali entregue completamente na amamentação, em viver a vida de ter uma filha, e depois viver esse campeonato que me sugava assim de todas as formas, mas que eu queria muito conhecer o Havaí, que eu queria muito disputar, que eu queria muito. E depois eu fiquei pensando que eu talvez tivesse ido e me comprometido de estar nesse campeonato mundial também para me reafirmar como gestora mulher. Então, ter um título, ter uma participação num campeonato, na minha cabeça naquela época, me dava credibilidade como líder e como gestora. Então, vou contando muitas vivências e desafios que eu passei, e espero que vocês curtam e mergulhem aí nisso. A intenção disso é dar voz mesmo e me afirmar como mulher num campo ainda muito dominado por homens. Obrigada, Karine. O próximo capítulo é da professora Mariana Oliveira Rabelo de Castro, que não está aqui, intitulado As Mamães Golfinhas, Histórias de Mães Atípicas. Como a Mariana não está aqui, eu vou passar para o próximo capítulo, que se chama Adaptação ao Meio Aquático Humanizado, o mergulho de uma pesquisadora, da professora Ana Cláudia Ribeiro. Interessante colocar, eu fiquei pensando, no sentido da coletividade do livro, a transgressão, na minha opinião, ela perpassa também pelas reuniões, pelos encontros que nós tivemos. Então, além da pluralidade das histórias, né, das diferentes histórias, diferentes paixões, diferentes pesquisas de cada uma, nós tivemos uma bonita interseção
através desses encontros, onde houveram as escutas das histórias individuais de cada uma e essa interseção do feminino, onde pudemos falar da maternidade, das dificuldades de cada uma, das tristezas, das alegrias, né? Que a interseção acabou aparecendo aqui, né, na capa do livro, né, onde ela converge para o capelo. E é justamente a diversidade, a nossa diversidade, mas que tem um comum no sentido da coletividade do feminino, né? O meu capítulo, ele fala sobre a minha trajetória de vida, onde eu começo começo a pensar a educação no magistério, onde conheci Paulo Freire, e após o ingresso na educação física, é engraçado porque os caminhos, né, da vida da gente, eu tive um caminho de uma grande oportunidade como gestora e continuei caminhando com a educação o tempo todo pensando os dois caminhos. E hoje, cada vez mais eu vejo essa relação, né, onde eu consigo pensar numa gestão humanizada, onde eu consigo pensar numa gestão ética, que acabou aparecendo um pouquinho no capítulo, né, quando eu coloco a dissertação que se preocupa com os aspectos psicopedagógicos da natação, né? Então, não apenas um olhar biomecânico, um olhar mais frio da natação, mas de pensar numa natação inclusiva, numa natação que possa atender às diferentes, né, necessidades. Então, um olhar bem educacional, né, acolhedor para a educação. E com relação à pesquisa, que é relatada no livro, foi uma pesquisa muito rica, porque ela englobou 3 estudos. Então, realmente, eu precisei aprender a fazer pesquisa, né? Então, a sistemática, o estudo comparativo com estatística, com coleta de dados e, por último, um ensaio, né? Onde eu tive aulas, experiências com professoras ótimas, inclusive a professora Silvia, com a aula de inclusão, né? E então o trabalho todo ele foi crescendo, amadurecendo e culminou no mestrado, né? Então, e a escrita do livro, ela pode contemplar toda essa trajetória, né, que é marcada tanto pelo desafio acadêmico quanto o desafio da mulher, da maternidade, né, desses desafios que nós enfrentamos, né? Obrigada, Ana. O próximo capítulo, intitulado Da Prática à Pesquisa, Estudos sobre a Avaliação Qualitativa dos Nados, é da professora Jéssica de Medeiros Vidal. Assim, desculpem se eu me perder um pouco, porque a minha própria escrita foi um revisitar das minhas experiências pessoais que, né, são atravessadas pela experiência acadêmica. Quando fui convidada para escrever esse capítulo, participar do livro, eu pensei, gente, mas beleza, estamos escrevendo sobre transgredir, mas em que a minha pesquisa, o meu estudo, a questão da avaliação dos nados tem relação direta com isso? E aí eu refleti que eu estar aqui, nós estarmos aqui escrevendo, é transgredir. E a minha história pessoal, a história de como eu inicio o livro, a fala que inicia o livro, é transgredir. E aí eu falo muito, assim, foi um capítulo muito emocional, eu percebi isso, porque eu falo bastante sobre a minha vida pessoal e eu começo falando sobre a minha mãe. A minha mãe veio para o Rio de Janeiro com 22 anos para ser babá. Minha mãe, né, morava numa área, né, de roça de Florianópolis, veio para cá já com indicação de trabalhar na casa de uma pessoa, cresceu, por sorte, teve o apoio das pessoas para quem ela trabalhava, conheci meu pai, e aí, né, falando bastante sobre a minha vida pessoal, meu pai queria ter um filho homem. Minha mãe gestou 4 mulheres. Eu fui a última delas. E meu pai queria, porque queria que eu nascesse homem. A decepção do meu pai foi eu não ter nascido um homem. E aí já começa daí a nossa luta para, né, primeiro, nascer mulher,
e seguir esse caminho, principalmente o acadêmico. Eu fui a primeira filha a entrar numa universidade pública. Eu fui a primeira filha a abrir as portas para essa ideia de pesquisar e de seguir no caminho acadêmico. E depois minhas irmãs vieram. Eu cresci muito guiada pelo esporte, participei de um projeto, né, que até hoje persiste, que é o Clube Escolar. A partir disso, né, fazia natação, fui convidada para participar de equipes de natação e fui seguindo nesse caminho. E aí eu falo muito sobre como que, a partir disso, eu segui fazendo meu TCC e aí cheguei no mestrado. Meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos e minha mãe falava, não, você tem que estudar, vai fazer o mestrado, continua estudando, volta para fazer o doutorado e sempre seguindo nessa ideia guiada pela minha mãe. No clube escolar, eu tive uma professora que eu admirava muito e aí eu quero mostrar a foto porque eu acho que assim, o ponto alto do meu capítulo são as fotos, que é essa professora, Lena, que era professora do clube escolar e era quem eu me espelhava e dizia que eu queria ser igual. O tempo foi passando, segui, né, no percurso acadêmico. Fui monitora, fui iniciação científica, ingressei no mestrado, depois eu fui professora substituta de natação na UFRJ. E aí eu dividi a piscina com a professora Lena. E continuava dando aula no clube escolar e agora eu estava realizando o meu sonho, né, que era ser professora de natação, como eu sempre disse, e eu estava ao lado da pessoa que era minha inspiração. E aí eu termino meu capítulo, né, que fala sobre avaliação, e eu pouco falei sobre avaliação. A avaliação qualitativa ela é importante porque ela faz com que as pessoas sejam avaliadas da mesma forma, em diferentes momentos. E a avaliação foi algo que eu peguei como um objeto de pesquisa desde a graduação. E aí, falando bem pouco, só para dizer que eu não falei, mas porque, como eu falei para vocês, o meu capítulo é bem emocional. Ele fala muito mais sobre como eu cheguei, da minha história pessoal, como eu cheguei até aqui, do que exatamente como academicamente eu cheguei. Porque, por vezes, o que tira a gente daqui não é o acadêmico, é o pessoal. Como a gente sabe, né, nós mulheres enfrentamos diferentes desafios, diferentes demandas, como a Karine falou, ser mãe é uma delas. Você conseguir estar nos espaços sendo respeitada independente do seu gênero, se você é mulher, se você é homem, né, se você é hétero, normativo, cis, transgênero, é isso que vai te tirar, às vezes, desse meio. E aí eu termino voltando lá no início, de como eu fui convidada para participar desse livro, que eu fiquei muito tempo afastada do grupo, e aí retornando no ano passado, na nossa confraternização, cheguei na nossa reunião, tinham muitas mulheres. Conversando, falando sobre pesquisa, fui convidada pela Gabriela, pelas Ana, Rainá, fui acolhida. Quando eu estava no mestrado, em 2016, 2018, poucas mulheres estavam presentes no mesmo momento, poucas conversas nós tínhamos. E aquilo foi de um acolhimento tão grande, quando eu fui convidada, que eu me senti incluída de forma que eu não havia me sentido antes. E aí estar num meio com tantas mulheres fortes, potentes, que ajudam umas às outras, foi assim, um sentimento de muito carinho, de sentir que eu não estou sozinha. Né? Antes eu não estava, tinha minha mãe, tinha a professora com quem eu me inspirava, tinha trocas, né, que a gente sempre acaba fazendo, mas estar nesse ambiente acadêmico, sendo acolhida, sentindo que tem alguém segurando sua mão é fundamental. E aí eu termino o capítulo com essa foto que para mim é muito simbólica, que eu tirei da minha mãe, na formatura da minha irmã. E eu termino falando que a minha mãe, né, que veio para cá ser babá, não terminou a graduação porque ela teve a primeira gravidez. A minha mãe formou 3 filhas, uma militar, uma enfermeira e eu que sou professora. E aí, por mais que ela não tenha vestido, né, um cabelo, que não tenha se formado, ela conseguiu formar 3 mulheres. E é isso. Uau! Eu enrolei muito.
desafio agora é eu não chorar. Inclusive, eu só gostaria de... Muito emocionante. Eu gostaria até de falar que esse movimento do livro, eu venho observado que, de fato, aproximou novamente as mulheres do grupo, né? E algumas mulheres que estavam distantes, hoje estão muito mais presentes, muito mais assíduas. Chamar a atenção, né? A construção do livro. Mulheres que achavam que não ia dar conta de escrever o capítulo e a gente conseguiu resgatá-las. A gente foi no privado delas, uma a uma. Elas falaram, não vou. A gente foi lá no privado e falou, vai que a gente vai junto. E a gente resgatou isso, não sei quantas. E esse resgate a gente vai manter até que essas mulheres estejam no mestrado, no doutorado, e que a gente tenha um GPESC formado por mulheres doutoras. Bom, continuando aqui, o próximo capítulo é Das Águas ao Ensino, a menina que venceu o medo para ensinar a nadar, da professora Carla de Oliveira do Nascimento, que não pôde estar presente. E logo em seguida, a inclusão dos homens no nado artístico, entre entraves e avanços, da professora Juliana Falcão de Oliveira Cruz. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Eu queria, antes de falar um pouquinho do capítulo, vou ser breve, mas eu queria falar que a minha fonte de inspiração, que a minha filha, não está aqui. Mas, assim, foi muito importante para mim participar. Eu sou uma dessas pessoas que vocês ficaram lá no privado falando que eu ia dar conta. E, assim, foi muito importante porque a minha filha, no dia do lançamento, que a gente foi aquele lançamento mais informal, ela se inspirou e ela viu o poder que tem das mulheres. Ela foi para um lançamento de livro, que ela não sabia que ela achou que eu ia lançar o livro. Ela, mãe, mas você não lançou o livro. Mas ela, mãe, mas aquelas mulheres todas são suas amigas. E aí eu falei a importância das mulheres se darem as mãos. Então, assim, eu queria que ela estivesse aqui, até porque ela entra numa inspiração também para o meu capítulo. Mas deixa eu falar do capítulo. Como eu fui provocada nessa questão, né, de transgredir, eu pensei em alguma coisa que fosse sair do meu incômodo, do meu cômodo, né, do meu comodismo. Então eu tinha que transgredir em algo. O que eu vou transgredir? Então eu pensei no nado artístico, que é uma vivência que eu tenho já. Eu sou juíza há 19 anos, esse foi o meu 19º campeonato brasileiro. Fui juíza sul-americana de nado artístico e tem muito pouco escrita, né? Muito pouca produção. Somado a isso, as principais pessoas, as maiores referências que o nado tem, eu falo nado de maneira íntima, elas deixa eu só desligar aqui que eu vou participar de uma mesa agora, daqui a pouco, por isso que eu vou ter que te perguntar. As principais referências que o nado artístico tem, elas estão partindo dessa vida. Então, assim, eu falei, eu tenho que botar logo para sugar essas pessoas. Infelizmente, uma partiu no meio do caminho. Alguns de vocês devem conhecer a Suzane Boom, quem é da área, né? Então, assim, eu tenho que pegar o nado artístico para escrever e começar do zero. Não é do zero, porque você foi orientadora da Sônia, né? Mas, assim, é muito pouco ainda. E aí eu fui para a questão do gênero, né? Que é uma questão que ninguém escreveu ainda. A gente procurou muita coisa. O que existe mais é reportagens sobre a inclusão dos homens no nado artístico, que é algo recente, que vem desde 2015. E vem entre entraves e avanços. Então, o meu capítulo ele vai falar desses avanços, que é a entrada dos homens no nado artístico, e os entraves também quanto a isso. Então, é isso, assim, a falada e aí vai perpassar por toda essa questão, porque é um pouco diferente falar quando a gente fala de tantas mulheres potentes, de tantos momentos que a gente tem que romper com o nosso machismo estrutural,
mas a gente, na hora de pensar, é tão importante pensar nas nossas vozes silenciadas, mas o nosso machismo estrutural, o nosso machismo tóxico, ele atinge os homens também. E aí eu achei que poderia entrar nesse livro, e foi muito bem aceito pelas minhas colegas, incentivado por elas, que poderia entrar eu também abordar essa questão masculina. Então é isso que o meu capítulo fala. Espero, já se superou muito, e aí eu queria só finalizar com o final do meu capítulo e com o que aconteceu nesse último momento. Eu finalizo contando no Campeonato Brasileiro do ano passado de uma mãe que estava no clube, né, tomando banho de piscina com o filho, e quando entrou um menino para se apresentar, essa mãe e o filho correram para a borda da piscina para assistir. Então isso já é um grande avanço. E agora minha filha foi me buscar, o campeonato foi agora, o Campeonato Brasileiro, e ela ficou questionando por que tinha uma equipe mista, e o homem estava do lado de fora. E ela, eu tentando fazer entender o que é um atleta reserva, porque ele era um atleta reserva, mas aquilo incomodou ela, porque todas as equipes mistas tiveram homem na prova de equipe mista, e uma delas não teve. Então eu acho que se a gente for plantando as tâmaras, não vai colher agora, mas as futuras gerações já vão estar rompidas com o machismo tóxico, já não teremos mais que ter disciplinas que tenham que abordar o feminismo, enfim, porque já vai ser uma coisa natural. É isso, gente. Obrigada por você. Obrigada, Juliana. O próximo capítulo, Formação Continuada, uma jornada autoetnográfica da professora Adriana Rezende. Bom dia a todos. Eu fui uma das mulheres que a Gabi estava falando, né, que não ia escrever o livro, porque não ia dar conta, porque eu estava terminando o meu mestrado, tinha pouquíssimo tempo para escrever o último capítulo, né? Achei lindo elas se reunirem, ter essa ideia, colocar essa proposta lá, mas eu fiquei quietinha lá e daqui a pouco veio a Gabi. E aí? Falei, cara, eu queria, mas não vai dar. Ela, por quê? É rapidinho. Numa noite você escreve isso. Eu falei, não. Eu falei, Gabi, eu não vejo nem assim, não sei como eu tô falando sobre BNCC, sobre formação continuada de professores de educação física. Eu não sei o link que eu vou fazer para ter uma escrita autoetnográfica. Enfim, aí ela, aí eu fui na primeira reunião. Aí aquilo ali já me deu uma luz, né? Eu ouvindo cada uma falar, a história de cada uma, já fui dando comecei a... E depois conversando com ela, né, eu pego muita carona com ela, que ela mora do mesmo lado que eu, assim, ficou óbvio. Eu achei incrível, né, como você sai de uma escuridão para uma coisa óbvia, assim. Enfim, aí meu capítulo é sobre a formação continuada e uma trajetória autoetnográfica, né? Então eu trago, desde lá, quando eu comecei a fazer educação física aqui na UERJ, e que eu já dava aula no meu terraço, né? Inclusive, para eu convencer o meu pai para dar aula no meu terraço, eu falei, pai, eu não vou perder nada. Sou eu e o microcista que eu já tenho. Se der errado, é só parar. Enfim, fiquei 9 anos dando aula no meu terraço, ela falou que sou eu. concomitante com outras aulas de educação física, de natação, né? Eu dava aula de tudo. E minha área era biodinâmica, né? Eu gostava de academia, de dar aula em academia, ginástica, jump, lamba aeróbica, dança eu adorava, enfim. Aí eu escrevo sobre essa trajetória que começa lá no terraço da casa dos meus pais, lá em São João de Meriti, eu aqui nessa universidade. Depois, quando eu me formei, aí eu fui fazer alguns trabalhos diferentes também, fui bailarina do Faustão, aí, paralelo, eu passei no SESI, né, que eu tô até hoje, 25 anos já que eu tô no SESI, pro Renato, o Renato sabe, assim, outro dia ele até me falou, pô, sistema S é muita pressão, né? Como é que essas crianças a sabem gente que eu aprende tava todo aqui? dia, né?
Quero descobrir. E aí, no SESI, eu dei alguns anos de ginástica, né? De todas as aulas, fazer avaliação funcional. Fiz pós em fiz especialização em treinamento de força. Aí depois fui convidada para gestão. Aí fiz uma pós em gestão. Me identifiquei, me encontrei totalmente na gestão. Falei, é isso, minha missão de vida é essa. Só que depois a vida me levou para outro caminho, né? Eu fui chamada para uma área mais de especialista, né? Que é uma área que eu estou hoje, que a gente dá as diretrizes para a rede. Enfim, e acabou que, como é que eu cheguei no mestrado, né? Eu não pensava nunca que eu ia fazer um mestrado com esporte, escola e cultura, porque eu estava numa área biodinâmica, de gestão e sempre gostei de escola, de esporte, mas né, eu estava em outra área. E aí me deram um presente, um projeto, né, de presente lá, que o nome é Esporte na Escola. E eu não gosto de fazer coisas sem me aprofundar, né, de forma rasa. Então eu, passando por aqui, peguei informações, falei, vou fazer um mestrado. Não consegui fazer em gestão, porque estava muito caro, né, o mestrado profissional. Falei, enfim, o que precisa fazer? Isso, tem que entrar em contato com o professor. Deixa eu ver só qual o professor que... esse aqui da esporte escola, tá, vou ligar para ele. Tem que escrever um projeto. Falei, nossa, tem que escrever um projeto para entrar no mestrado? Como assim? Enfim, fiz o projeto, inicialmente não foi aceito, né? O Felipe Triani falou que eu tinha que amadurecer e tudo, me chamou para o grupo. E, enfim, depois de entender a dinâmica do grupo, ficar algum tempo no grupo, no final do ano ele falou, tem esse projeto assim, assim, assado, você se interessa? Sobre BNCC, eu falei, nem sabia direito o que era BNCC. Sobre formação continuada, eu falei, bacana isso, hein? Formação dos professores de educação física, eu falei, não, eu quero. Enfim, fiz a prova, consegui passar, graças a Deus, eu também achava que eu não ia passar também, mas passei, né, e era inimaginável que em 2 anos eu ia terminar o mestrado e estar aqui dentro de um livro, sabe? É muito legal, assim, quando a gente começa a fazer ações, né, as coisas acontecem, né, vão acontecendo, né. Então eu falo sobre essa trajetória e sobre um projeto que me trouxe para o mestrado, que me trouxe para esse grupo e para o GPESC Mulheres também. Falo sobre isso. A minha escrita foi engraçado, que foi de uma forma muito informal inicialmente, sabe? E elas me ajudaram a escrever de uma forma mais acadêmica, né? Enriqueceu muito, porque tinha até trabalhos meus que eu não tinha citado e elas lembraram disso. Lembraram que na Firjan tem um conselho empresarial de mulheres. Tem esse movimento na empresa que eu trabalho, né? Então, assim, foi muito enriquecedor. Elas realmente chamaram e realmente ajudaram, sabe? Não deixaram a gente assim... E no final eu termino falando disso, né? Coincidentemente, eu estava lendo o livro da Bell Hooks, Paralelo, porque chegou numa aula de interseccionalidade, né? Ela citou, eu falei, eu vou comprar esse livro, tudo sobre o amor. Coincidentemente, eu estava lendo paralelo esse livro, até no final eu falo, né, que esse trabalho, né, é uma prova de amor, né, entre as mulheres e para as mulheres, né. Então, essas 3 organizadoras aí tiveram esse amor para outras mulheres, né. E é muito lindo, assim. E é isso, gente, é basicamente isso. Não sei quanto tempo eu falei. Até parei de controlar. Obrigada, Adriana. Sim. Obrigada, Jo.
Bom, próximo capítulo. Elas têm fome de quê? Mulheres de meia idade procuram na dança uma nova filosofia de vida. Da professora Lilian Nazaré de Matos Ribeiro. Bem, eu estou no GPESC por causa de uma aluna minha de dança que me apresentou o Silvio. Ela foi minha aluna na juventude e quando eu quis me inquietar em estudar mais, eu liguei para ela porque eu sabia que ela estava envolvida em estudos acadêmicos. E ela me apresentou o Silvio, a dança novamente me ligando, né? Então eu começo pelo final ou pelo começo e cito a música que deu nome ao meu trabalho. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, como falou a Carol no início. A gente quer comida, quer diversão, quer arte, a gente não quer só comida. A gente quer saída para qualquer parte, como todas vocês disseram. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e balé. A gente quer a vida como a vida quer. A gente quer inteiro e não pela metade. Desejo, necessidade e vontade. Desejo, necessidade e vontade. E o grupo repete essa frase várias vezes. E do desejo, da necessidade, da vontade nasceu a minha trajetória. Eu sempre soube que eu gostava de palco, gostava de movimentar e gostava de ensinar. E esses desejos foram movimentando a minha trajetória. Primeiro, educação física. Quando eu entrei na educação física, inaugurou uma faculdade de dança que eu fiquei louca, era isso que eu quero, mas era muito cara e eu tive que fazer a faculdade de educação física, que era federal. E lá eu tive todo o conhecimento científico e logo depois fui fazer a dança. E sempre fez parte da minha vida. Não sou ainda institucionalizada, ainda não fiz mestrado e esse capítulo foi escrito em 15 dias. Eu fui uma das pessimistas resgatadas, né? Então, é uma etnografia e a dança sempre fez parte da minha vida e eu hoje trabalho muito com as mulheres que querem voltar a dançar ou que nunca dançaram. Indo de contra ao tabu de que a dança é para crianças, é uma atividade que se começa muito cedo, é uma atividade que depois não adianta mais fazer. Hoje não, a gente está tendo uma procura muito grande de balé para pessoas de 30, 40, 50 e 60 anos de idade. E eu me apaixonei por isso, e essa é a semente do meu projeto, que vai ser o meu projeto de mestrado, que agora eu vou. Então, eu estou começando a ver por que essas mulheres estão procurando a dança. E vai de encontro com tudo isso aqui, né? É autoestima, vitalidade, um sentimento de pertencimento, já ter feito tudo na vida e agora voltar. Nossa, meus filhos estão criados, agora eu quero voltar a dançar. Eu já estou me aposentando. Poxa, eu acho que agora eu tenho tempo de cuidar de mim. Então, são histórias que eu ouço no meu dia a dia, né? E a minha história, os meus atravessamentos são dessa pessoa que ocupou vários papéis, de funcionária pública, empresária, mãe solo, e mais tarde também descobri que eu sou uma mãe atípica. Isso mudou totalmente a minha forma, meus ritmos, minhas prioridades, minha disponibilidade emocional. Por ser mãe, eu tive que me afastar da dança. Hoje eu volto à dança por mim, não pela minha filha. Eu parei por ela, mas volto por mim. E é esse resgate que eu quero mostrar para as mulheres. Elas têm que voltar por elas e não por ninguém. E que a mulher não tem mais que andar com lança, escudo e armadura. Eu quero trazer essa leveza nesse projeto.
a leveza que a mulher tem que ter para ser quem ela é, quem ela quiser ser. Ela não precisa se defender de ninguém, ela só precisa ser ela. E é isso que eu tento ser, né? E quando eu me afastei da dança, eu estou muito caro para mim, em todos os sentidos, né? Eu ganhei 15 quilos a mais, eu perdi vitalidade, eu fiquei muito estressada, adoeci emocionalmente. E quando eu voltei a dançar, eu me encontrei. Eu me reencontrei, né? Porque essa sala de dança, a sala de dança para mim sempre foi um lugar muito sagrado, muito vivo na minha memória, desde sempre. E para mim, retornar ao balé foi um ato de transgressão. Acho que a mulher que volta ao balé e que começa o balé do zero também está transgredindo, né? Bailarina não tem prazo de validade, como muitas pessoas falam. Dançar é muito mais do que fazer passos. E eu acabei criando uma metodologia que recebe e acolhe essas mulheres dentro da minha escola, porque eu sou empresária. E agora eu estou vestindo uma camisa de empresária mesmo. Estou me aposentando do serviço público, quero estudar, quero fazer meu projeto e quero me dedicar a ser empresária. Aquela que sai da sala de aula agora para entregar essa metodologia, para receber e para entregar outras pessoas que estão querendo ser professoras. E o meu sonho grande, né, também é dar aula na universidade de educação física, na cadeira de dança. Porque acho que eu não tive uma boa formação dentro da educação física em dança. Acho que ela poderia ter sido mais legal, mais motivadora. Porque os estudantes de educação física saem da faculdade sem muita base para trabalhar com a dança. Não que eles tenham que ter, mas uma visão mais otimista. E a reflexão final que eu faço é uma frase muito bonita do Carpinejar. Onde você estava quando seu afeto morreu? Certamente fora de si. E era ali mesmo que eu estava. Durante muitos anos, fiquei fora de mim mesma para cuidar do outro. E agora volto para cuidar de mim. E se eu não fosse professora de dança, eu estaria dançando, pelo simples desejo de querer dançar. E acho que o único requisito que uma pessoa tem para dançar é o desejo de querer dançar. É o que eu falo para qualquer aluna que entra na minha recepção ou que me procura no meu WhatsApp. Basta você querer dançar. E é isso que eu sinto. E esse capítulo foi em 15 dias. 15 dias ele saiu, pariu. Foi 15 dias que eu falei para a Gabi. O universo deu uma trégua na minha casa e eu não sei o que aconteceu. Abriu um portal ali de paz que eu consegui escrever. Foi a Nossa Senhora da Transgressão. Meu Deus, é o quê? Nossa Senhora da Transgressão. Da transgressão. Foi. Atuou. Com certeza, em 15 dias a coisa fez assim, e foi. Então eu sigo dançando, acolhendo mulheres, né? Como eu, e escrevendo a minha história, sempre em movimento, porque o movimento foi aquilo que me trouxe lá no início da minha fala. Palco, movimento e ensinar. As 3 coisas que eu gostava de fazer desde criança. E é isso que eu faço até hoje. Então eu não acho que eu tenho um trabalho, eu acho que eu tenho um serviço. E servir é muito melhor do que trabalhar. Trabalhar cansa, é chato. Servir é mais gostoso, né? Então, eu sim. Obrigada. Obrigada, Lília. Eu transgredi, esse ano eu vou dançar até mazurca, gente. Depois desse livro aqui eu voltei a dançar, vou dançar até mazurca. O próximo capítulo a Flávia já falou, então eu vou pular e vou para o encontro promissor entre educação física, obesidade infantil e Science Studies, da professora Elizabeth de Amorim Machado e da professora Cristina de Amorim Machado.
Bom dia, pessoal. Bom, pelo nome, claro, dá para perceber que sou eu e minha irmã, né? Que não conseguiu ainda aparecer para o pessoal do grupo. A Gabi sempre fica, cadê sua irmã? Sei que ela vem muito no Rio, mas é muito correndo. E, bom, isso é um livro de mulheres, para todos. E no dia que chegou, eu não sou uma dessas desgarradas, acho que foi você que falou, né, das perdidas, porque eu acho que eu cheguei no nosso primeiro encontro com o capítulo praticamente pronto. E eu acho que eu fui a primeira a responder quando acho que foi a Ana, não sei se foi a Rainá, que colocaram lá no grupo. Falei, opa, isso é para mim. O convite chegou num momento assim de transição na minha vida. Eu estava me reinventando, como uma vez o Silvio falou. E foi perfeito, caiu como uma luva, porque eu já tinha muita coisa com a minha irmã, né? A gente tem lembra muito o que a Flávia comentou com relação à Renata, mas no caso a minha irmã é minha irmã mesmo, dessa irmandade que não é só de sangue, né? A gente, além de ter sido companheiras de brincadeiras da infância, de uma vida toda, né? A nossa vida foi marcada por muitos, como direi, percalços, e a gente nunca se afastou. Ambas filhas da UERJ, né? Minha irmã também se graduou na UERJ, ela em filosofia e eu em educação física. E minha irmã veio mais tarde para a UERJ, né? Para a graduação. Ela já era técnica de processamento de dados e veio para a UERJ cursar letras e depois ela migrou para filosofia já com 30 anos. E eu já era formada e já estava na educação física. Quando eu fiz os meus agradecimentos na minha tese de doutorado, eu agradeço as mulheres, né? As mulheres. Eu sempre agradeci ao meu pai, em memória, ao meu filho, ao meu marido na época e à minha família. Mas o doutorado, particularmente, por causa de uma série de atravessamentos, inclusive me tornar avó no meio do doutorado, eu agradeci as mulheres que vieram antes de mim, principalmente a minha avó, né, que já é falecida há muitos anos, que algumas colegas contaram histórias muito parecidas, né, que também saiu do Sul para trabalhar, largando uma família, um marido, uma condição. E eu sou a primeira mulher da minha família, a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade. A minha irmã é a primeira a completar a pós-graduação. A minha mãe, inspirada, né, por isso tudo, ela entra na graduação aos 50 anos e se torna professora. Então, hoje em dia, ela é aposentada, professora de português e espanhol, aposentada na Secretaria Estadual de Santa Catarina. Então, família de professoras. Então, fiz toda uma dedicação a essas mulheres, inclusive as mulheres que vieram junto comigo, não só as que vieram antes, e uma das que vieram junto comigo foi minha irmã, né? E outras, né? A minha filhada e outras tantas que eu agradeço. Então, essa tese, esse meu trabalho, essa minha vida aqui na pós-graduação tem muito desse pano de fundo feminino, né? Dessa realidade que muitas aqui já compartilharam. Então, isso tudo aqui é muita emoção. O grupo das mulheres realmente fortaleceu ainda mais a minha presença no GPESC, do qual eu muita gratidão ao Silvio, né? Eu costumo dizer que eu não sou aluna do Silvio, né? Como muitas aqui, nem fui. Nós fomos companheiros, ele compartilhou com uma generosidade assim impressionante o que ele... E nós também não somos colegas de termos de graduação, eu sou um pouquinho só mais velha do que ele, bem pouquinho, aqui na UERJ. E, enfim, numa conversa em 20 minutos de conversa, encontramos amigos em comum e nos tornamos amigos, né? Devo muito ao Silvio, a generosidade com que ele compartilha tanto o seu espaço quanto os seus conhecimentos. Então, hoje, se eu estou aqui como professora da UERJ, no lugar onde eu escolhi, eu estou no CAP, porque eu escolhi, eu podia ter ido para qualquer lugar, mas a minha vocação sempre foi a educação básica. Então, é uma alegria, assim, eu visto a camisa do GPESC, desfilei aqui no Combrace com todas as camisas coloridas, com orgulho, e muito bacana esse grupo
já conhecia o pessoal mais antigo, o Renato, o Túlio, acompanhei todos os processos de doutoramento, suas defesas, aprendi muito, né? Mas com essas mulheres tão diversas, não tanto na trajetória, na idade, companheira de quarto de uma jovem, tem praticamente um pouco mais do que a idade do meu filho. Quase enlouqueci a Beth, mas deu tudo certo. Então, combinou muito com aquele meu momento, quando eu digo que iniciei um processo de reinvenção. Então, por isso que eu acho que eu fui a primeira a responder. E esse trabalho, falar do trabalho, né? Falar do capítulo, né? Eu e minha irmã sempre dialogamos muito sobre o que a gente fazia, estudava, pesquisava. Fiz, inclusive, um curso com ela de introdução à filosofia, filosofia antiga, e sempre tivemos esse diálogo, essa troca. E eu sempre, como a Gabi classificou aí, eu estou usando essa frase direto, transito de uma forma psicodélica entre a biodinâmica e a área sociocultural da educação física. Também. Era uma força da natureza também. Eu não vejo muito isso, eu sempre lidei muito com as duas, mas eu entendo, por causa da minha pós-graduação no programa de fisiopatologia clínica experimental, o entendimento que eu jamais pensaria que eu iria para um programa desse. Eu sempre fui da área pedagógica, eu sempre fui mais interessada nessa área, apesar de sempre ser estudiosa e boa aluna em tudo. Mas na fisiopatologia eu encontrei a obesidade infantil. E para além das questões, a Gianina, quando eu falei que eu ia falar de obesidade infantil, ela fez uma cara de nojo. E, nossa, você vai falar de quê? De fisiologia? Eu falei, óbvio que não, né? Mas é claro que quem ouve pela primeira vez não sabe que eu tenho toda essa leitura, né? E o título do capítulo fala tanto da obesidade infantil e da educação física, mas fala desse Science Studies, que é isso que a gente fez esse livro. Uma área interdisciplinar de pesquisa que toma corpo lá pelos anos 70, a partir dos anos 70, que engloba autores da filosofia, da sociologia e da história, por entenderem que só as suas áreas individualmente não davam conta das questões da ciência. E eu aprendi com a minha irmã, nos diálogos, que mesmo eu lá no programa de ciência dura, laboratório, tudo e tal, o meu estudo de caso era um exemplo claro desse Science Studies, que tem uma visão mais humanizada, tem um pé nas humanidades, para compreender o fenômeno das ciências como um todo, e principalmente nessa relação da ciência com a sociedade. E é sobre isso, esse capítulo a gente faz uma costura, né? E eu uso o projeto de extensão Apoio, que é um ambulatório de pesquisa em obesidade infantil, como estudo de caso. E ele é um projeto de extensão universitária, então ele engloba pesquisa, ensino, extensão, que é o que sustenta, né, o tripé de sustentação da universidade pública. Então, termino o capítulo convidando a todos para conhecerem esse trabalho que eu faço, porque muita gente pensa, a educação física está lá num ambulatório, num hospital, você está fazendo o quê? Prescrevendo exercício? Não é isso que eu faço. Inclusive, eu apresentei esse capítulo, né, aí eu esmiucei mais essa parte da ciência, do Science Study, da filosofia, mais do que eu estou fazendo aqui, para o grupo do ambulatório, que é composto por pediatras, endocrinologistas, tem residentes, nutricionistas, ou seja, o pessoal todo lá da bio, que quando ouve a palavra filosofia e sociologia se arrepia, começa a ter uma certa aflição. E aí quando eu faço essa ligação com a educação física e toda essa interface, que as coisas não têm que ser assim tão compartimentalizadas, aí eu comecei, depois do susto inicial, comecei a ver alguns sorrisos naquele grupo, éramos 20 pessoas mais ou menos, inclusive tinha pessoas também da psicologia aqui da UERJ. Então, é isso, convido à leitura e uma alegria, assim, um orgulho compartilhar essa obra com tantas autoras, tantas pesquisadoras, tantas mulheres maravilhosas e de fibra. Uma alegria, um orgulho para vocês todos.
Obrigada, Beth. O próximo capítulo, intitulado O Impacto da Iniciação Científica na Formação Identitária de uma Pesquisadora, Mãe, Candomblessista, Professora, da professora Carla Cristina Santos Oliveira. Ela não está presente, então eu vou dar continuidade para o último capítulo, chamado Envelhecência em um Cotidiano Ressignificado e Reinventado, das professoras Tereza Cláudia de Andrade Camargo e da Roberta de Souza Gomes. Bom, ficou para mim, né, esse momento onde a gente vai fechar com o envelhecimento, né? E eu ouvi tantas coisas interessantes, mas antes eu queria dizer que esse grupo, o que ele representa de fato, né? Tudo que está escrito nesse capítulo, quando a gente se refere a pertencimento, acolhimento e a desafios, a medos, tudo que, na verdade, faz parte, eu acho, do universo feminino. Então, eu ouvi agora a Beth falando de reinvenção, eu ouvi a Lilian falando da dança e das propostas, né, para quem envelhece. Então, é um pouco do que está escrito aqui, né? E mais desafiador ainda, né, até porque eu venho envelhecendo, foi trabalhar com Roberta e pensar como que nós conseguiríamos linkar, né, o que eu escrevo, do que eu falo, com o que a Roberta escreve. E aí o capítulo ele aborda um pouco, né, da minha história inicial, de como eu venho me reinventando, porque eu falo muito dessas propostas, né? O quanto é desafiador envelhecer como mulher nesse mundo, né, de hoje, quando você tem a valorização do belo, do jovem, do corpo sarado, né, quando a mídia veicula todas essas questões. E isso sempre foi motivo de muito questionamento para mim. Como seria envelhecer diante desse contexto, né? Porque quando estamos jovens a gente nunca pensa nesse momento. E não deixar de fazer aquilo que foram deixados lá atrás, né? Os sonhos, o que a gente ainda tem como proposta de idealizar objetivos, propósitos de vida. E aí eu comecei a falar um pouco, né, da minha veneração pelo envelhecimento. Eu sempre gostei de conversar com as pessoas mais velhas, com as experiências, como elas voltavam para o passado para remontar as histórias e, enfim, colocar o quanto foi desafiador chegar até aquele momento. E aí resolvo, né, ali com meu amigo Silvio, né, que me aceitou, que me acolheu, né, falar do envelhecimento nesse momento, linkando com algo que eu gostava demais, que era a medicina integrativa, as práticas integrativas e complementares. Fui trabalhar com um grupo de mulheres mais velhas que faziam essas atividades, né? E nesse espaço eu tive, de fato, tudo que está escrito aqui, a sensação de pertencer àquele grupo de mulheres, onde eu fiquei 6 meses com elas, de acolhimento, né? Comecei a entender de fato o que é um espaço, né? O que ele representa. E no momento em que eu vou dar o feedback do meu trabalho, os resultados para esse grupo de pessoas com as quais eu trabalhei, eu apresento a dança, que era um pouco do meu sonho, que ficou esquecido lá no passado, e eu comecei a fazer. Então, ao contar formalmente os resultados, né, do estudo, e montar uma apresentação de dança para essas mulheres, elas ficaram fascinadas. Enfim, e daí suscitou hoje num projeto que, de fato, consegue levar a termo tudo que eu escrevi, que é um projeto chamado Dança e Cura, levado por uma terapeuta ocupacional, que garante ainda com essas mulheres esse momento que se relaciona com a dança e que tem a ver com as danças, com hoje todas as modalidades de dança, mas começou com a dança cigana, né? E aí, voltando à proposta, né, de conversar com Roberta, eu faço muitas reflexões no capítulo sobre o momento em que eu me vi no espelho mais velha, como isso repercutiu, os desafios que eu teria que enfrentar, o que eu teria que fazer para, de fato, envelhecer bem, né? E conversando e refletindo e estando, né, inserida neste grupo e depois com este grupo de mulheres, reforça cada vez mais essa necessidade de você garantir propósitos de vida, né, novos aprendizados,
a vontade sempre de descobrir as coisas. E aí pergunto para a Roberta, eu falei, a minha forma de me conectar com a Roberta será dessa forma. Eu vou perguntar para ela como é que ela pensa o envelhecimento dela, né? Como é que ela se vê envelhecendo. E aí, Roberta, como trabalha, né, muito com a pesquisa histórica, a história da educação física, ela traz essa valorização extrema, né, em tempos mais remotos, né, sobre a juventude. E assim a gente vai conversando, né, e chegou o momento de finalizar o capítulo, né, e aí eu digo para ela, está escrito aqui, né, que eu acho que ela tem que se desafiar todos os dias, que ela tem que transgredir, que ela tem que se libertar, porque é exatamente assim que eu me sinto hoje, né? A minha vida, como acho que de todos nós, ela é feita por ciclos. Então chega um momento em que você se liberta e você se permite pensar, né, uma forma que é muito singular, fazer as coisas que de fato vão te trazer alegria, prazer, e ainda se desafiando todos os dias, né? Eu continuo dando aula, eu dou aula numa universidade, num curso de medicina, com pessoas mais jovens, então é muito desafiador, porque esse contato, né, com outra geração, você tem que o tempo todo se reinventar, você tem que ressignificar, você tem que rever tudo que você aprendeu, como que você vai se reestruturar para, de fato, conseguir interagir, né, com as pessoas, com os mais jovens, com os mais velhos. Então, Roberta aqui fala também, eu acho que é importante falar do que ela escreveu também, que ela tem essa proposta também, né, de se reinventar e já entende, eu acho que com as nossas conversas, ela já deixa claro também que ela já entendeu que é preciso manter propósitos de vida, objetivos novos, para que você possa ressignificar esse momento em que a gente começa, de fato, né, a mudar os ciclos. E é isso. Foi um momento muito grandioso mesmo para mim. E como eu acho que disse, né, as colegas aqui, todas elas, é um momento desafiador, né, porque assim, na academia, eu sou do campo da saúde, eu não sou, né, da educação física, e meus colegas aqui, eu acho que sabem disso também, toda vez que tínhamos que discutir, eu falei, epa, vou ter que ler, vou ter que isso, vou ter que aquilo, e esse vou ter que realmente foi altamente desafiador, porque cada vez eu tinha que fazer um pouco mais, ler um pouco mais, estudar um pouco mais, rever, e aí chegamos até a esse momento, né? E eu agradeço a todas que estão aqui por também favorecer a esse momento que foi, para mim, um espetáculo. Obrigada. Acho que, para encerrar, né, agradecer mais uma vez a presença de vocês. Esse livro foi escrito, né, por mulheres, mas é para ser lido por todos e todas. Então, leiam nós mulheres, leiam outras mulheres. E seguindo ali o sumário do livro, né, o pós-fácil é do nosso professor Silvio. Eu gostaria de convidá-lo para fazer algumas palavras, porque é importante dizer, né, quando eu sempre falo, o livro é organizado, escrito, produzido por mulheres, mas tem o Silvio ali. Mas é claro que tem o Silvio, porque nós não fizemos esse trabalho à revelia do Silvio, do grupo e dos homens do grupo. Bem pelo contrário, nós fizemos esse trabalho com o apoio de todos eles, né? E não poderíamos nos furtar de ter a presença do Silvio falando um pouco, e gostaria que você falasse também algumas palavras. Nós vamos ser rápido e fácil de vocês. Mas eu me sinto muito privilegiado de ver um ponto de interseção de cada um aqui na sala. E esse ponto de interseção é o que me move a pensar que a gente está no caminho certo, onde cada um quer ir, e não onde o grupo quer ir. O grupo, na verdade, ele é o propulsor para que as pessoas possam ir para onde quer ir. A gente não precisa dar nada
o Rafael. A gente tem vários outros exemplos de pessoas que nos acompanham. Muitos de vocês não sabem, mas estão aqui por causa da Silvia, que ela é que me conduziu a ser integrante do programa lá da UFRJ. Então, Gabi, Ana, a Jéssica estava com a gente lá, mas fez aqui na UERJ, e mais a da UFRJ aqui. Aqui presente acho que não temos. Tem a Roberta, né? Eu. Então, Acho que já falou. Uma sinergia aqui, onde uma mulher que sempre teve com a gente, muito boa estar lá, e que acabou abrindo espaço para outras pessoas, e outras pessoas vão abrir espaço para outras pessoas. Cada vez que eu vejo essa sinergia de vou falar com fulano, vou sair com ciclano, fiz uma palestra com ele lá, eu estou em outro lugar, eu fico arrepiado, porque é essa a função do grupo. A função do grupo é levar a gente para onde cada um quer ir. Apesar de parecer paradoxal, não é. Porque onde a gente está é o momento que a gente tem para estarmos juntos, onde cada um precisa estar. Então, assim, eu acho que esse livro é um marco para outras pessoas, inclusive aquela pessoa colombiana, uma mensagem, uma mensagem, uma foto do livro que nós postamos aqui, ela sentada, folheando o livro. O professor venezuelano também publicou, escreveu sobre a obra, falou que é uma obra obrigatória de leitura. Então, assim, a gente está tendo essa eu botei para vocês lá no grupo, né? Virou uma marca. Uma marca que não tem a ver comigo, não tem a ver com a Gabi, não tem a ver com a Ana, tem a ver conosco. E quando a Renata comentou comigo, né, sobre essa ideia, eu falei, cara, é genial, olha isso. Né? E outra coisa, a gente esquece um detalhe. Quando você escreve, você perde o controle. A teoria das asas da borboleta, que chama assim, não sabe o que vai acontecer. Alguém lá em outro país pode estar se cultivando. Efeito borboleta. Alguém em outro estado, na escrita da Beth, isso tudo é uma proporção que você não controla nunca mais. Então é daqui para a eternidade. Então, eu sempre torço muito que a gente consiga manter esse foco do grupo, porque uma das coisas que me motivam muito é ouvir a fala da Jéssica, que foi acolhida num momento de confraternização. Eu falo muito isso com a Gabi. A confraternização ela pode parecer às vezes um momento estanque, mas é um momento de respeito, onde a gente tem um momento ali que não está falando sobre o trabalho, mas está falando sobre nós mesmos. Eu acho que isso é uma diferença muito grande do livro de sermos um só. Né? Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Gente, vamos fazer uma foto, aproveitar que a gente está aqui ainda. O Marcos pediu para falar rapidinho, e aí eu acho que vai muito na direção do que o Silvio falou, né? Dá um minutinho aí para ele falar. Um minuto. Não vou demorar, não. O Silvio já adiantou muito, mas às vezes vocês fizeram um trabalho, eu comentei com a Carolina aqui, e eu acho que eu falei com você várias vezes, acho muito bom que tenha sido da iniciativa da Renata, uma coisa dessa, porque é uma das mais jovens aqui do grupo, ela tinha acabado de fazer um mestrado, e eu vejo muito nela, assim, e no Caio, um pouco do que eu era quando eu estava na Rural, em 84, que foi quando a gente começou esse boom de educação física, dos ENEFs e dos encontros de estudantes. E depois de muito tempo eu fui ler um livro do Lino Castellani, ele se referindo a esses momentos que nós tínhamos na Rural, dos nossos encontros lá na Universidade Federal Rural e tal. E eu me lembro que eu não tinha esse potencial acadêmico, não tinha o menor interesse, mas me vi lá ajudando a fazer aqueles encontros, que ele depois, historicamente, e você olha assim, pô, fiz parte disso, sou parte dessa história da educação física. Então eu acho que vocês fizeram um livro, eu comentei aqui com a Carolina, vocês fizeram um livro que talvez vocês não se deem conta hoje, mas eu tenho acertado algumas previsões, assim, como dizendo que o Silvio ele não acreditava que ele seria uma das figuras importantes da educação física, e ele ria, não vai ser, eu falei, cara, não é nada, são as escolhas, as opções que você vai fazendo, as suas decisões ao longo da sua vida vão te direcionando para certas posições que inexoravelmente a vida vai colocar. Então acho que o livro de vocês vai estabelecer um marco, talvez não seja um livro que você não conta hoje,
mas daqui a algum tempo esse livro aqui as pessoas vão estar estudando de vocês como um momento que vocês criaram um marco. Acho que não temos uma obra em que Vai querer falar? mulheres com essa qualidade de fazer a Se história você quiser falar, eu não vou poder individual terminar. de vocês, organizada, né? Potencial histórico que é. Então, eu só quero endossar o que o Silvio já falou e parabenizar. Dizer que, pô, eu fico muito orgulhoso, apesar de não ter feito parte dos capítulos, estar aqui. Eu vou mas falar, eu me eu vou sinto falar que você quer falar. compartilhado, presente, Aí, quando ele terminar, em eu nome passo pra você. do grupo de vocês. Parabenizo a todos aí, as colegas. Gente, assim, só para encerrar, agradeço o Marcos. Uma coisa que a gente não falou em nenhum momento e que acompanhou a nossa trajetória inteira de escrita, uma música que fala sou uma, mas não sou só. Então, assim, acho que siga essa frase, esse pensamento, que a gente faça muitas outras parcerias, que a gente se fortaleça, né? Acho que a ideia do encontro é essa. E vamos seguir aí para foto, para a gente registrar esse momento memorável. Só um minutinho que a Isabel queria fazer uma fala. Desculpa, eu vou ser breve. Primeiro capítulo da Carolina, né? Então, foi uma coisa assim, muito interessante pensar que as escolas deveriam realmente ter uma disciplina voltada para mudar essa relação histórica da mulher no mundo, ao mesmo tempo que é frágil, mas ela é tão guerreira, que está contra de tantas demandas, né? E a coisa fica solta realmente. Então, é algo para se pensar. Eu nunca tinha refletido sobre isso e eu achei falar sobre isso, tá? Muito obrigada. Obrigada a você pela presença, né? Obrigada, gente. Gente, não se descentralizem, vamos tirar uma foto todos juntos. Eu vou precisar começar a correr, que eu tenho que dar aula 1 hora. Infelizmente. Eu acho melhor. Quem? Eu vou dar aula 1 hora. Ai, gente, esse horário de quinta-feira é horrível. Não, é horrível, cara. Eu nunca mais. Eu pedi, foi vai vendo. Ah, para. Veneno purinho da gente aqui, ó. Não, mas é porque, assim, também, nesse espaço a gente se sente à vontade, a gente se sente acolhido, né? Gabi tá aqui, Gabi tá lá. Deixa eu tirar o celular. Você fala, você... O vício de você sabe que tem o peso 2, né?